E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Carmelito e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre linhas troncos. São linhas troncos. São as linhas que ligamos nas centrais PABX ou centrais telefônicas. Então eu vou mostrar de forma mais resumida, sucinta, né? Quais são os tipos, ou pelo menos os tipos mais comuns atualmente. Os conceitos são mesmo para qualquer fabricante, qualquer modelo de equipamento. Pode mudar um pouco a nomenclatura e a forma de se configurar em campo, né? Mas o conceito e o padrão é o mesmo, independente do fabricante, do modelo e tamanho de PABX. Para demonstrar, eu vou mostrar aqui na prática com o Impacta 68i, mostrar ali as plaquinhas acessórios e como que é ligado de forma mais teórica as linhas nesse PABX, tanto analógica, linha VoIP, linha DDR e SIP Trunk. Tá bom, pessoal? Então eu peço aí que dê o like e se inscreva no canal para ajudar. Tem bastante vídeos nessa área, tá bom, pessoal? Incentivar a gente a continuar fazendo vídeos aí. E futuramente eu vou fazer vídeos específicos para cada tecnologia, bem mais resumido, tanto na parte prática de configuração, como nos conceitos teóricos, né? E até mesmo alguma coisa de legislação. Então acompanhe o vídeo aí, por favor. Muito obrigado. Eu vou usar como exemplo aqui uma Impacta 68i, mas os conceitos, então, como eu já falei, servem para qualquer uma, para 16, 40, 68, 68i e as centrais maiores, e até mesmo as outras, modular e mais, enfim, os conceitos é o mesmo. Então vamos começar pelo seguinte: uma central PABX ou central telefônica, como a gente chama, por natureza, ela possibilita a comunicação entre ramais. Então imaginemos que temos 10 ramais nessa central e a gente distribui a fiação lá no nosso cliente, que pode ser uma empresa, pode ser um condomínio, pode ser um consultório, um escritório e até mesmo residências. Então a gente sai das placas de ramais e a gente vai saindo com a fiação delas aqui e vai ligando um em cada ponto que a gente precisa. Naturalmente, por características intrínsecas da central, a comunicação entre os ramais vai funcionar perfeitamente. A própria central providencia isso. Não precisamos de mais nada de recursos externos. Só a central, as placas de ramais, os aparelhos telefônicos convencionais e ela estando energizada. Com esse cenário pronto, a gente já tem a comunicação então entre os ramais. Só retiro do gancho, digito o número do ramal, ele vai tocar, a central mesmo providencia a tensão de ringue, a pessoa atende, eu tenho comunicação. Mas agora imaginemos uma situação. Essa central, que eu acabei de falar, está instalada numa empresa e eles vão fazer um serviço de pintura e alguém precisa consultar no comércio local o preço das tintas, fazer um orçamento. Aí surge um problema: como que tu vai conseguir ligar para a loja que vende tintas? Uma vez que só temos os ramais instalados, não temos conexões nenhuma com o mundo externo. Aí que entram as linhas troncos. Então as linhas troncos são o meio de se ligar às centrais telefônicas, independente do fabricante ou do modelo, com o mundo externo, para poder fazer ligações, né? Ou seja, originar ligações ou receber também dos clientes. Porém, ela não precisa de linha para funcionar internamente entre os ramais. Então, ela mesma providencia todo esse serviço. Você não precisa de linhas. Então essas linhas é só para originar e receber ligações. E o que é e como que funcionam essas linhas troncos? Então basicamente a gente tem linhas troncos analógicas, digitais, VoIPs e linha troncos IPs, que pode ser VoIP também. Isso aqui pode-se dizer que é o melhor dos dois mundos, do DDR, que é o UE1, que é os troncos digitais, e do VoIP. Aqui é o chamado SIP Trunk. É um protocolo ou uma tecnologia relativamente nova. Então imaginemos o seguinte: a gente liga para Oi, ou pode ser para Vivo, tinha antiga GVT antes, que agora é Vivo, né? Unifique, qualquer operadora, e pedimos lá duas linhas para o cliente. Ela vai nos entregar lá o par metálico e a gente vai entrar nessas placas troncos aqui, que são para linhas analógicas. Então entra aqui, essa placa tronco é um interfaceamento para padronizar o funcionamento da linha com a central. Então eu posso ligar qualquer operadora aqui. Por quê? Porque elas devem respeitar obrigatoriamente a normatização da Anatel. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, então toda a linha tem que seguir esses padrões da Anatel e a central já vem preparada para aceitar. Então imaginemos que pedimos lá duas linhas da Oi e vamos ligar aqui. Mas nada impede de você pedir mais duas linhas de outra operadora também e ligar na outra placa. Não é obrigatório você utilizar todas as linhas da mesma operadora, não existe isso. Você pode pegar 3 operadoras diferentes se for da vontade do cliente. E a central tem que comportar as 3 perfeitamente. Tanto a arquitetura dela de hardware como software tem como você fazer ajustes para conseguir acoplar essas linhas e funcionar perfeitamente.
Então imaginemos que ele pegou duas linhas da Oi, a gente vai entrar aqui, vai ligar nessas plaquinhas aqui para sinalização analógica e a gente vai programar os ramais que a gente quer que atenda essa ligação. Toda vez que o cliente ligar lá no número, por exemplo, 32, 22, 22, 22, vai chegar a sinalização aqui, atenção de ring, que dura 1 segundo e 4 segundos de espera. Esse é o padrão da Anatel. O processador da central entende que está entrando uma ligação, vai lá na programação, verifica qual ramal que é o atendedor, ele vai lá e sinaliza para aquele ramal, desperta a campainha, a pessoa atende, ele faz a comutação interna entre aquela linha e aquele ramal e a pessoa tem conversação com o mundo externo. Para ela realizar uma ligação, ela retira o ramal do gancho, digita 0, ele vai mandar o tom de linha, você digita o número que você quer chamar, desde que aquele ramal tenha categoria para isso. Então é assim que a gente faz a ligação da central com o resto do mundo. Então existem as linhas analógicas, digitais, VoIPs e o chip trunk. Essas analógicas, como eu falei, qualquer operadora, também há outros serviços que fornecem essa sinalização analógica, como por exemplo essas interfaces de celular. Tem essa da Intelbras, a gente liga um chip normal de celular, você faz um plano lá, em vez de você usar num aparelho comum, você liga nessa interface, ela tem a conexão própria para isso, e aqui dentro tem um hardware e software que transformam isso num tom de linha analógico, como se fosse uma linha de par metálico de qualquer operadora. Ela gera o tom e você entra então através de um cabo de par metálico aqui como se fosse uma posição de linha normal. Então você pode realizar e receber ligações de um número de celular através dessa interface. Há outros modelos também, outros fabricantes, essa da Leucotron. O funcionamento delas obrigatoriamente é padrão. Pináculo também é outro fabricante. Há outros modelos mais antigos da própria Intelbras também. E outro detalhe, pessoal, não precisa ser obrigatoriamente uma interface da Intelbras para ligar nessas centrais, pode ser de qualquer fabricante, uma vez que seguindo os padrões Anatel, você pode ligar aqui tranquilamente, vai funcionar sem problema nenhum, como uma linha analógica. Posso usar essa da Leucotron nessa central da Intelbras, que vai funcionar perfeitamente, como posso pegar uma interface da Intelbras e ligar numa central Leucotron, que vai funcionar também. Outros tipos de equipamento seria esses tipos de equipamento. Esse aqui é um equipamento antigo da GVT, que agora é Vivo, né? Então veja, aqui chega o sinal deles, que é o dados. Imagine que ela entrega a banda larga, TV e telefonia. Imagine que aqui dentro tem um ATA, um conversor de digital ou IP para analógico. Aqui, ó, tem até duas linhas, sai daqui, telefone 1 e telefone 2, e entra na central como sinalização analógica. Aqui chega como sinalização digital e aqui ela converte para analógico para a gente poder ligar nas centrais. Unifique, Algar, todas as operadoras têm que fornecer esse tipo de equipamento para o cliente. Então tudo isso são sinalizações analógicas, são troncos analógicos. Essa é uma plaquinha tronco aqui padrão analógico, né? Então linha 1 e linha 2. Existem protetores, centelhadores a gás, relés que vai fazer a comutação, optoacoplador que detecta, por exemplo, a tensão de ring para sinalizar o microprocessador da central que está entrando uma ligação. Isso aqui é para casar a impedância de áudio, né? Por exemplo, a central pública entrega numa certa impedância e a central aqui o PBX é outra, então é feito esse casamento, esse isolamento através desse transformador. Ponte retificadora para corrigir, fazer a inversão para ativar a bilhetagem, por exemplo, e os demais periféricos aqui, circuitaria necessário para funcionar. Então essa é uma plaquinha tronco aqui no detalhe. E linhas troncos, como eu falei, a gente pode ter só uma ou, por exemplo, até 8 no caso dessa central. Ela não define que precisa ter uma, duas, três ou quatro. Pode ser qualquer número de linhas entre o mínimo e o máximo. Claro que o mínimo é 1 e o máximo dessa central aqui é 8 linhas analógicas. Nesse caso aqui ela tá para 6 porque eu tô com a plaquinha E1. Então não tem um limite, isso serve para qualquer central. O próximo tipo de linhas troncos é chamado de E1. Quando eu comecei nessa área lá em 2002, tinha clientes que tinha lá, por exemplo, call centers, né? Ou televendas que a gente chamava. E ele tinha PBX lá para 30 linhas analógicas. Então chegava a 30 pares de cabos metálicos, um para cada linha, e a gente tinha que ligar essas linhas na central. E existe um serviço chamado busca automática, ou seja, o cliente tem uma linha que a gente chama de linha piloto ou linha principal, e a gente pode agrupar quantas linhas quiser nesse número. Quando alguém liga para ele nesse número e a segunda pessoa vai ligar, em vez de dar ocupado, a central pública ela faz uma interceptação e joga na segunda linha da busca automática. Se uma terceira pessoa ligar, ela vai jogar na terceira e assim sucessivamente. Então imagine o seguinte cenário, uma dessas linhas analógicas lá desse cliente, por algum motivo, está muda. A de número 5, por exemplo. Então os 4 primeiros clientes que ligar, vai chamar. O quinto vai ficar só chamando lá para ele. Chamando, e não vai despertar na central, porque ela está com problema entre a central pública e o PBX do cliente.
Isso vai gerar um problemão, porque de repente o cliente vai conseguir, de repente não consegue receber ligações. Quando recebe, a pessoa diz: ó, liguei 50 vezes aí, ninguém atendeu. Até você descobrir esse problema, era terrível, terrível mesmo. Eu me bati tanto com isso que eu cheguei a ficar bom em resolver esse tipo de problema. Aí então surgiu, para resolver todo esse tipo de problema, surgiu então o padrão E1, que é um padrão europeu. Esse chamado E1, que é chamado de linhas digitais, ou DDR, que significa descagem direta ramal, veja bem, o cliente podia ter até 30 canais, que é o mesmo que ter 30 linhas, com apenas um par de fio. Apenas um par de cabo metálico, o cliente pode ter até 30 linhas, ou 30 canais que a gente chama. E ainda ele pode ter aquela descagem direta ramal. Por exemplo, imagine que o prefixo dele lá é 3221. Então ele pode ir do 3221.000 até 3221.099. Então ele tem 99 números diferentes, 99 possibilidades de número, que é a faixa dele. Porém, ele pode receber só 30 ligações, ou entre originários receber até 30 ligações simultâneas, com apenas um par de cabo. Mas para isso, então, a gente precisa dessa placa, desse periférico na central, que eu vou mostrar aqui. Que essa é a placa para entroncamento DDR, ou digital. Eu vou fazer uns vídeos mais aprofundados sobre isso, tá, pessoal? Hoje eu tô só explanando. Então aqui entram dois cabos coaxiais. E aonde que vai esses cabos coaxiais? Eu vou mostrar aqui. Em equipamentos iguais a esse. Esses modems, a própria operadora fornece para o cliente. Aqui tem alguns LEDs de sinalização, uns botões para a gente fazer teste, fazer um looping, por exemplo. E aqui ela mostra os status, né? Se ele está energizado, se ele está autenticado com o modem externo, ou seja, fica um modem desse no cliente e ele é ligado a outro modem igual lá na operadora, lá na infra da operadora, e são interligados através de par metálico. E esse par metálico é ligado aqui. Aqui é feita a ligação e ele é conectado no PABX através de cabos coaxiais iguais a esse. Há outros tipos de cabo também que é compatível. Eu já usei até cabos coaxiais de câmeras, pessoal, num certo cliente uma vez, e funcionou perfeitamente. O que a gente utiliza em CFTV, sendo um cabo de boa qualidade, com uma boa quantidade de cobre na malha, ele funciona perfeitamente. Esse cabinho coaxial vai nesses conectores próprios aqui. Ele tem TX e RX, então ele é polarizado, porém se a gente ligar invertido ele não vai queimar. Não tem esse problema, a gente pode ligar sem medo aqui na placa E1. Uma vez feita a conexão aqui, a gente espeta na central. Segundo o fabricante Intelbras, a gente pode utilizar isso aqui até 400 metros de distância. Eu confesso que em todos esses anos nunca usei uma distância nem parecida, tá bom, pessoal? Não sei dizer se realmente vai funcionar. E para ligar ao modem da operadora, tem esse adaptador que a própria operadora fornece, junto com o equipamento deles. E ele vai aqui atrás, espetado assim. Então veja que tem RX e TX. Eu vou energizar só para demonstrar como é que funciona aqui. Então veja, o equipamento aqui da operadora está com LED 103 e 106 aceso, indicando que ele reconheceu a central. E o LED de alimentação ligado. Esse 109 seria o sinal do outro modem remoto. Como ele está aqui na bancada, ele não vai encontrar o outro modem, por isso que está apagado. E aqui na central, veja que temos um LED piscando e o outro aceso vermelho. Ela está indicando o erro de alinhamento do E1. Mas olha só, nesse caso aqui, eu só vou pressionar aqui, ó, esse botão LDL. E olha só que apagou o LED de alarme do E1. Então a gente criou um looping aqui, enganando a central, indicando que está chegando a sinalização E1. Eu não vou me ater muito a isso, pessoal. Eu vou fazer um vídeo só sobre E1, porque é um assunto bem legal, porém é bem complexo. Eu vou ensinar a acessar a programação, como configurar número de canais, tipo de ocupação, se é crescente, decrescente, como fazer o cabo coaxial. Eu vou me dedicar um vídeo só a isso, tá bom? Então só queria demonstrar que o entroncamento E1 ou digital é ligado através de cabo coaxial até o equipamento que a operadora fornece. Toda operadora, qualquer uma operadora que forneça o serviço de E1, entroncamento E1, ela obrigatoriamente entrega o equipamento lá para o cliente. A gente não precisa se preocupar. Nossa preocupação é só o cabo coaxial vai até o PABX e a configuração do PABX. Porém, os dados, quem tem que passar é a operadora, que é a quantidade de canais, o tipo de ocupação. Então, esses dados aí, quem tem que passar lá é a operadora. A gente só vai lá e configura aqui, que trabalha com multiplexação. Outra opção de entroncamento que temos seria os VoIPs. VoIP significa voz sobre IP. É um tipo de tecnologia que surgiu já há algum tempo e, como o nome sugere, telefone via internet, sobre o protocolo TCP/IP, que é chamado. Então a gente liga essa plaquinha, por exemplo, na rede do cliente. Essa aqui não é uma placa Ethernet, e sim uma placa VoIP.
e ela tem número de canais, por exemplo 2, 4. Aí você contrata uma operadora VoIP, ela te passa as informações, ela vai estar ligada na internet, lá num hub ou switch, você liga essa central lá, também nesse hub switch, faz as configurações internas e como se fosse linhas então sobre internet, sobre IP. Isso no início, quando surgiu, por exemplo, aqui na minha região tínhamos o tempo das internets turbo ainda, turbo 600, turbo 800, ou seja, não dava 1 mega de velocidade e a gente tinha que implantar esses sistemas, sendo que o cliente compartilhava essa internet para uso na sua empresa ou residência, né, todo o seu sistema operando ali em cima, muitas vezes até com VPN, outros serviços trabalhando online, ainda queria que funcionasse de forma eficiente. Isso dava um problemão, picotava as ligações, era terrível no início quando começou esses sistemas de voz sobre IP. Aí foi melhorando com o tempo, melhorando as conexões, então a gente já conseguia fazer, por exemplo, um VoIP ponto a ponto, o cliente lá podia ter 3 centrais em 3 pontos diferentes, a gente conseguia fazer com que ela se conversasse via VoIP, facilitou bastante, muito mesmo, a comunicação. Então essa é uma linha através da internet, resumindo. Através de internet poderia ter troncos para originar e receber ligações na central. Porém, não é toda central que é compatível com essa tecnologia, tá? Não necessariamente a central precisa ser IP, mas ela tem que ser compatível. Por exemplo, alguns modelos mais simples da Intelbras, obviamente, já não é possível você instalar esse tipo de placa para funcionar, certo? Então essa aqui é a placa VoIP. Mas hoje esse tipo de VoIP está caindo em desuso. Eu vou mostrar o outro tipo de linhas VoIPs que está entrando para substituir essa tecnologia, que seria isso aqui, que a gente chama de SIP Trunk. Então essa placa, por exemplo, aqui, para essa Impacta 68, ela possibilita 10 troncos IPs, ou 10 troncos VoIPs, e 10 ramais IPs. Então essa é uma nova tecnologia que une o melhor dos dois mundos, como eu falei, do entroncamento digital, que é o DDR, e o VoIP da forma como ele começou. Aqui você tem esses dois conceitos, esses dois protocolos, essas duas tecnologias em uma só. Então essa placa, por exemplo, e SIP, você já tem a placa Ethernet, coisa que esse aqui não é. Então você pode ligar na LAN do cliente, na rede local, e a placa Ethernet, que é onde você liga no equipamento que a operadora que está fornecendo esse serviço de SIP Trunk vai deixar essa infra e esse equipamento lá no cliente. Então a gente só liga lá, pega com eles as informações necessárias e são obrigados a fornecer. São uma série de informações ali que a gente precisa configurar, quantidade de canais, autenticação, senha, endereço para autenticação. Como eu já falei, eu não vou me aprofundar muito aqui porque eu vou fazer uns vídeos bem específicos de cada uma das tecnologias, porque senão esse vídeo já vai ficar longo, a gente ia se alongar muito aqui e não ia chegar a lugar nenhum. Então, como eu falei, ele une o melhor dos dois mundos entre o VoIP e o DDR. A gente tem canais também, pode ter DDRs aqui. Então imagine o seguinte cenário, o cliente tem uma rede de farmácias e ele tem uma matriz e 10 filiais na cidade. A gente pede lá para a operadora uns 30 canais SIP Trunk, uma Vivo da vida, ok? E ela entrega aqui. Aqui a gente liga na LAN do cliente, cria umas VPNs, certo? Interligando essas farmácias, por exemplo, e lá em cada farmácia a gente instala só um terminal IP apontado para essa central, que vai ser o servidor, e a gente consegue ter comunicação como se fosse uma central local entre todas as unidades, e mais que isso, desses canais que a gente vai receber, a gente pode separar cada um número como se fosse um número de cada farmácia. Então, se o cliente ligar lá 3221 1000, chama na matriz. Mas se ele ligar 3221 1001, a própria central já direciona para o ramal que a gente programar lá para a filial 1 e assim sucessivamente. Então a gente pode fazer essa descagem direta ramal em várias filiais, por exemplo. Uma das grandes diferenças, por exemplo, do DDR linha analógico é que ela não precisa de um meio físico ligando lá com a operadora. Basta apenas conectar a internet que a gente já vai ter esse serviço. Então é óbvio, como ele trabalha através de banda larga de internet, né? Se for usar a mesma internet compartilhado, você tem que criar QoS, tem que fazer uma série de configurações lá no cliente para garantir que esse serviço tenha qualidade, né? Porque senão tu vai dividir a internet, por exemplo, com todos os recursos que o cliente precisa, então tu vai ter problema. A ideia desse vídeo era só mostrar algumas formas de conexões de linhas, né, ou troncos, como é chamado, nessas centrais PABX. Não me aprofundei muito em cada tecnologia, até porque senão ia muito tempo, mas eu vou fazer sim um vídeo sobre cada tema, mais detalhado e mais aprofundado, principalmente sobre o DDR e SIP Trunk. VoIP eu vou fazer também, mas hoje essas duas tecnologias eu acho mais interessante. E o analógico também, apesar de não ter muito segredo, o analógico é bem simples e fácil de se trabalhar, nem se compara com essas outras duas tecnologias.